portal Tempo Online segue com a cobertura especial das eleições 2012, que também você acompanhará amanhã nas edições do Jornal O Tempo e do Jornal Super Notícia. Aqui no estúdio conosco está o professor Moisés Augusto Gonçalves, da PUC Minas, a quem nós mais uma vez agradecemos por essa participação tão relevante nesse dia tão especial. Professor, as apurações já começaram aqui desse primeiro turno. Aqui está a nossa cobertura, você que nos acompanha aqui, cobertura em tempo real, dentro do portal Tempo Online, www.tempo.com.br, tem lá a barra para apuração em tempo real. No momento, a gente tem aqui os dados do TSE, que estão um pouco mais adiantados, com 3,15% dos votos apurados, das urnas apuradas. Márcio Lacerda está com 52,79% dos votos válidos e Patrus Ananias com 41,17% dos votos válidos. Vamos saber mais números, mais informações sobre esse dia de eleição com o repórter Tiago Prata, que está no TRE. Alô, João, boa tarde a todos. A gente está aqui no TRE e saiu já o primeiro prefeito em Minas Gerais, que é na cidade de Itamogi. É o Osmair Martins, da coligação PSDB, PT, PSDB, PSD. Ele foi eleito com 64,42% dos votos válidos. A outra candidata, a Rosana Dias, da coligação PMDB, PMDB, DEM, PV, PSC, PP, 35,5% dos votos computados. Até agora, 34 cidades mineiras já conhecem os seus respectivos prefeitos. Ô, Tiago, o balanço geral aí do pessoal do TRE é de uma eleição... Infelizmente a ligação caiu, daqui a pouco a gente volta a conversar. É a tecnologia, né, professor? Incrível como cidades já... Por exemplo, aqui a gente já tem informação, por exemplo, de quem vai para o segundo turno em Vitória, né? Nossos vizinhos aqui do Espírito Santo, já está definido 99,35% dos votos apurados. Segundo turno entre Luiz Paulo Veloso Lucas, do PSDB, e Luciano Rezende, do PPS, farão o segundo turno. A ex-ministra de Políticas para a Mulher, Irini Lopes, teve 18,4% dos votos válidos. Há muitos questionamentos, professor, sobre alguns grupos de estudo. Eu me lembro da Unicamp, por exemplo, questionando aí a confiabilidade da urna eletrônica. Qual que é a avaliação do senhor? Eu acho que esse sistema está referendado já, né? O sistema está referendado, pode ter suas falhas, mas os mecanismos de controle hoje são mais sofisticados. E a urna eletrônica, inclusive, é um produto de exportação brasileira, né? Uhum. Não é? Eu acredito que todos os que estão pleiteando cargos também têm suas equipes para um acompanhamento, né? Mas a confiabilidade dela, nós não vamos dizer 100%, mas de grande confiabilidade, né? Tem um detalhe também sobre essas urnas que são substituídas, que é algo que sempre acontece. Vamos pegar aqui o dado... de momento aqui, de urnas substituídas em Minas Gerais. Em BH só em BH foram 158 substituídas. Lembrando que substituídas por outras eletrônicas, ou seja, sempre tem uma margem de reserva para em caso de problema, né? E é isso, né? Outro dado importante, 93 candidatos presos até o momento em Minas Gerais. E 217, né, ou melhor, 93% presos até o momento em Minas Gerais. Pegar os dados aqui também, professor, de contagem do TSE. 36% dos votos das urnas apuradas já em contagem aqui no site do TSE. 37%, 37,74% para Carlin Moura, do PCdoB, na frente. Durval Ângelo, do PT, candidato de Marília Campos, da prefeita, 30%. E Ademir Lucas, do PSDB, com 26%. Pois é. Os resultados até agora são parciais, mas o Carlinhos Moura está demonstrando ser uma surpresa aí nesse quadro. Se essa tendência se confirmar, nós vamos ter uma novidade, né, no município de Contagem. Uhum. E um segundo turno difícil, porque serão dois partidos da base aliada, se o Ademir não for para o segundo turno, né?
É um elemento surpresa a contagem aí, né? Está em aberto, está em aberto ainda. Uma atualização agora de Belo Horizonte, 5,79% das urnas apuradas, Márcio Lacerda 53%, quase redondo, e Patrus 40%. Vamos falar agora de uma personagem que Belo Horizonte passou a conhecer nessa eleição, Maria da Consolação, pedagoga, 4% dos votos válidos. Como apontavam as pesquisas, que ela estava aí perto de 3, aí considerando os votos válidos, atinge 4. É o número desse momento em Belo Horizonte, professor. Eu acho que essa votação do PSOL na pessoa da Maria da Consolação, ela se deve a 2 elementos. Um primeiro elemento é a ausência de um terceiro candidato mais competitivo. E o segundo elemento é que ela ocupou um bom espaço, e ocupou bem o espaço dos debates televisivos, né, uma vez que o PSOL tem representação no Congresso. Então ela se tornou bastante conhecida na cidade em razão disso. E teve falas bastante decisivas no debate, né? E por que o senhor acredita essa votação expressiva dela? O que te chamou a atenção no discurso dela, na proposta dela, desse crescimento? Nós temos que pensar que Belo Horizonte tem um eleitor médio que escolhe candidatos mais ou menos com perfil, o Patrus, o Márcio Lacerda, etc. Tal. Agora, nós não podemos também deixar de levar em conta que é uma parcela significativa que desacreditada da política e que vota no protesto, e também há uma parcela ideológica, não é? Na verdade, o PSOL nasce pela negação das políticas que o PT passou a assumir e depois se tornou poder, né? Então, há um nicho do eleitorado que tem identidade com uma concepção mais radicalizada da política, né? E ela, o que favoreceu também, professor, foram, a meu ver particularmente, foram as participações dela nos debates na televisão, né? Perfeito, perfeito. E ela, aqui entre nós, independente de concordância ou discordância, ela soube aproveitar esse espaço, não é? Então, levando em conta que o PSOL não tem uma máquina partidária e nem um poder econômico que possa dar visibilidade aos seus candidatos. Professor, o senhor acredita que já começam os acordos de bastidor, os acordos políticos para apoio do segundo turno? Agora, às 6h20 da noite, a notícia aqui que a Folha de São Paulo traz: Michel Temer reúne o PMDB para anunciar apoio de Chalita a Haddad. Perfeito. Isso está acontecendo em todas as cidades. Na verdade, os acordos já começaram a ser construídos durante o processo eleitoral, não é? Por exemplo, candidatos da base aliada que não atacaram o outro, não é? Ou preservaram o determinado concorrente no sentido de conquistar seu apoio no segundo turno. Isso faz parte do processo, né, do jogo político, e tem uma rapidez maior em cima dessa velocidade dos resultados que a tecnologia permite hoje, né? Mas com certeza isso está acontecendo em todos os lugares. Destaca-se o Temer pelo papel do PMDB e o fato de ser vice-presidente. Contagem já tem quase metade das urnas atualizadas. Continuam os números muito parecidos com aqueles que dissemos há pouco. Carlinhos Moura, PCdoB, com 37,96%, praticamente 38%. Dorval com 30%. E Ademir Lucas com 26,3%. A quarta força aí, que é o pastor George Hilton, deputado federal do PRB, tem 5% das intenções de voto. Esses resultados parciais contrariam as pesquisas, né? As pesquisas, desde o primeiro momento, colocavam Ademir Lucas na cabeça da disputa, né? E a persistir essa tendência é o que nós falamos, né? Nós vamos ter um elemento surpresa aqui em Contagem. É evidente que a gente não tem que comparar, em termos partidários, ou de repente até discurso, o Carlinho com a Maria da Consolação, em Belo Horizonte. Mas só vê similaridade entre eles do ponto de vista de uma terceira via, um recado de rebeldia do eleitor. Eu não quero nem o grupo da Dilma, nem o grupo do Aécio. Alguma coisa nesse sentido? Eu acho que comporta várias leituras. Um dos componentes é esse que você está colocando, junto com outros componentes, né? De uma parcela do eleitorado, por exemplo, que é contra essa polarização PT e PSDB no plano nacional, né? A parcela do eleitorado que não vota em partido, mas vota no nome, né? Independente de concordância ou discordância. Por exemplo, o Carlinhos é um candidato carismático. E isso tem peso, né? Independente de ser do PCdoB, que é uma sigla de apoio minoritário a nível nacional, né? Mas ele, como candidato, ele tem um certo carisma, tem um perfil e soube aproveitar o espaço. Então vamos ver se essa tendência se consolida, porque também está cedo ainda, né? Vanessa Portugal, do PSTU, terceira eleição consecutiva dela
a prefeita de Belo Horizonte está com 1,58%, e os demais aí não estão somando 1%, que é Alfredo Pfister, PHS, Tadeu Martins, PPL e o PP do PCO. Certo. Mas somando os votos válidos, professor, está na casa aí dos 6,5%. Para explicar para o eleitor, um cálculo que pode parecer um pouco confuso, mas não é não. O que levaria a disputa em Belo Horizonte para o segundo turno no dia 28 de outubro? É o seguinte: a distância entre, até agora, o primeiro lugar, Márcio Lacerda e Patrus Ananias, deve ser menor do que a soma dos demais candidatos, do terceiro em diante. Para que a soma de Patrus, o segundo colocado de momento, com os demais ali da Maria da Consolação para baixo, somasse mais da metade dos votos válidos. Aí, Márcio Lacerda, primeiro colocado, não teria mais da metade dos votos válidos. No momento, isso não mostra, não vem acontecendo, já que Lacerda aparece aí com 53%, professor. E o não crescimento dessas outras candidaturas é um prejuízo para a candidatura do Patrus, não é? Um segundo turno exigiria que os outros candidatos tivessem um percentual maior. Como está em aberto ainda, né, que o que foi apurado até agora ainda é um percentual pequeno, não é? Vamos ver como esse quadro se desenvolve. Nós falamos há pouco sobre o desempenho da Maria da Consolação no debate. Outro detalhe que a gente precisa salientar é que as emissoras de TV aberta, como concessionárias públicas, né, desse serviço de televisivo, elas têm autorização da Justiça Eleitoral de não convidar candidatos cujos partidos não têm um representante na Câmara Federal, ou seja, não tem um deputado federal. Portanto, o PSTU não tem, o PCO não tem e nem o PPL, que é um partido que tem praticamente um ano de vida, também não tem. Logo, esses três candidatos aqui em Belo Horizonte, Tadeu Martins, PP e Vanessa, não participaram dos debates. Qual que é a opinião do senhor sobre essa cláusula de barreira televisiva? Olha, eu particularmente vejo uma certa dificuldade. Por um lado, proporcionar a oportunidade ao conjunto dos candidatos participar de um debate poderia tornar o debate muito complicado. 6, 7 candidatos, 8, 10 candidatos, dependendo da qualidade. Do ponto de vista de programa de televisão, você diz, né? Do ponto de vista de programa de televisão. Agora, por outro lado, tem uma desigualdade na disputa, não é? A visibilidade de alguns não é a mesma de outros, não é? Além de contar, além da visibilidade, também o investimento da campanha, não é? Isso. Eu até perguntei isso para a Vanessa, já que ela chegou a ser a candidata a governadora. Eu falei, Vanessa, por que você não candidata a deputada, por exemplo? Ou por que o PSTU não busca eleger um deputado federal para acabar com esse assunto logo, né? Já que ela é a principal lutadora para que o partido dela e para que ela pudesse participar no debate. Ela disse que é o projeto do partido para buscar aparecer no debate, aparecer nessa disputa majoritária, mas a busca por cargo no Executivo. Foi o que ela respondeu. Agora, o senhor acredita que há candidatos que participam das eleições, um exemplo claro é o PCO, com o discurso de falar que eleição é farsa, que buscam mais, aproveitam mais para fazer uma divulgação institucional durante esse período eleitoral? Obviamente, os chamados partidos que estão naquele espectro que é chamado de extrema esquerda, não é? Em larga medida, eles não acreditam no processo eleitoral como um processo efetivamente transformador. Né? Então, as campanhas eleitorais, em larga medida, aparecem como uma oportunidade para divulgar o nome do partido, as propostas do partido e regimentar militantes, não é? Em larga medida tem isso. O que no jogo democrático é legítimo, não é? Etc. O que não os torna competitivos do ponto de vista eleitoral. Sim. Não é? É curioso esse discurso do PCO, né, de falar que a eleição é farsa, que a nossa candidatura é de protesto, que surge para criticar o modelo eleitoral, na verdade, né? Questionar financiamento de campanha, né? É um processo muito curioso. Agora, o senhor acompanhou os debates, o que o senhor tem a dizer do Alfredo Pfister?
Eu, particularmente, na condição de cientista político, devo respeitar todas as candidaturas, mas me pareceu um candidato sem proposição, sem conteúdo, que perdeu uma excelente oportunidade de demarcar um campo com propostas, projetos de cidade, etc. e tal, não é? E isso o colocou um pouco, inclusive, até num certo papel ridículo, porque demonstrou pouco conhecimento da realidade que é a cidade e do desafio que é administrar uma cidade com complexidade de Belo Horizonte. Ele ficou revoltado, com a razão dele, mas ele foi apontado como candidato laranja, no seguinte sentido, vamos explicar. E até no debate, se eu não me engano, o debate da Alterosa, eu não me lembro, não, minto, foi o da Record, da TV Record, ele acabou sendo acusado disso mais delicadamente pelo Patrus Nanise, já que pegava muito no pé dele, como um candidato que representaria, na verdade, o interesse de outra candidatura. Ele estava se referindo ao prefeito Márcio Lacerda, que ele estava ali participando de debate, participando desse processo eleitoral para bater no Patrus. O senhor desconfia disso também ou não? Olha, eu acho que essa possibilidade, ela existe, ela é concreta, não poderia dar nenhuma certeza. Agora, se foi usado para isso também, colocar uma pessoa muito mal preparada para essa tarefa, né? Havia gente mais qualificada para desenvolver esse papel, não é? Agora, dizer com certeza não, mas a possibilidade existe, e aí é um problema de discussão sobre a conformação partidária no Brasil, né? Aquilo que são partidos que têm o direito legítimo de existir e candidaturas legítimas, e aquelas que estão cumprindo outras funções. Aí é um grande, profundo e complexo debate, né? Vamos a algumas notícias, professor. Fatura liquidada, fato consumado em Porto Alegre. A oponente Manuela Dávila, do PCdoB, e o governador Tarso Genro, do PT, já cumprimentaram o prefeito José Fortunati por sua reeleição em primeiro turno, com mais de 60% das intenções de voto. Tarso Genro cumprimentou e reclamou aqui segundo a imprensa vem trazendo aqui, um linchamento do PT nesse processo do Mensalão. É um assunto que vem contaminando o debate eleitoral desde o começo, né, professor? O Mensalão. Sim. Um dado muito relevante aqui para Minas também, outra cidade que, apesar de não tão grande, mas tem uma importância econômica e tem caciques importantes, que é São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas. Tem uma importante cooperativa de café, um polo produtor de café tradicional. O prefeito é Reminho Aloysio, já eleito com 100% das urnas apuradas. Ele é do PSDB. E o segundo é Márcio da Silveira, candidato do secretário Carlos Melles, secretário de Transporte e Obras Públicas de Minas. Lembrando que o Melles e o Aloysio são, talvez mais do que adversários, são inimigos lá em São Sebastião do Paraíso, no sul de Minas. Vamos aqui ao dado de momento de Betim. São 11% das urnas apuradas, pouca coisa ainda. Carlyle Pedrosa com 71% dos votos válidos, contra 28,2% de Maria do Carmo Lara, candidata à reeleição. O que o senhor diz sobre Betim? Veja só, por um lado, esse resultado parcial confirma a tendência já apontada pelas pesquisas. Por outro lado, indica uma derrota feia da atual gestora. No sentido que ela já é prefeita, e significa também que a administração não foi muito bem aceita pela parcela da população, mas também teria que acrescentar também outras forças que podem ter atuado nesse processo. Aí demandaria um certo tempo para avaliar isso. Mas os resultados confirmam a tendência que já está posta, né? Professor, vamos ampliar esse debate hoje. Não vou lembrar o nome do corregedor eleitoral do Rio de Janeiro. Juiz, evidentemente, magistrado do TRE do Rio. Deu uma entrevista hoje pela manhã à Rádio CBN e despertou um assunto interessante, né? Ele falando do problema de boca de urna e tudo mais. O senhor foi votar hoje pela manhã. Como é que estava a situação das calçadas lá perto da situação da escola onde o senhor votou? Logo no início, boca de urna nos quarteirões adjacentes, não é? E muita sujeira. A sujeira, como está em todas as cidades, não é?
etc. Todos os candidatos carregando todos os materiais que acumularam, sobraram da campanha, etc., na reta final. E o juiz estava falando justamente sobre essa questão, sabe? Que um discurso interessante, defendendo que campanha fosse feita, assim como se defende o financiamento público, que fosse uma campanha, em termos de material, divulgação, 100% pública, ou seja, no rádio e na televisão. Sem papel, sem os malditos cavaletes que... Poluem a cidade todinha? Não, um cadeirante, um idoso. E atrapalha o direito de ir e vir, etc. E uma sujeira absoluta. Certo. O cavalete, eu estava brincando com os meus colegas, é a farra dessa eleição, assim como no passado foi o outdoor, assim como no passado foram aquelas faixas nos postes, deixavam os fios todos emaranhados lá. E é uma novidade que pode pintar aí no futuro. Certo. Um debate sobre campanha 100% pública, ou seja, só nos meios de concessão pública. Pois é. Ô, João, isso aí vai remeter à questão da necessidade já antiga no Brasil de uma efetiva reforma política, não é? Que obviamente não envolveria só esse aspecto, né, uma série de outros, mas tocaria efetivamente em regulamentar um processo de disputa eleitoral. Uma preocupação que fica é que isso tem que ser feito garantindo igualdade de condições, né, para o conjunto dos que estão pleiteando os cargos, obviamente. Quem está voltando à prefeitura também, professor, ao cargo de prefeito, é Antônio Silva, em Varginha, cidade mais importante do sul de Minas, 95% das urnas apuradas. Ele recebeu 43% dos votos válidos, Antônio Silva do PTB, candidato do Palácio da Liberdade, de Aécio, de Anastasia, superando o prefeito, o Eduardo Corujinha, não conseguiu se reeleger, Corujinha que é do PT. Certo. É mais um dado interessante. Vamos aos últimos números aqui, de momento, para a gente finalizar essa rodada. 12,8% dos votos apurados em Belo Horizonte. Márcio Lacerda tem uma ligeira crescida, 53,2%. Patrus Ananias, 40,5%. E Maria da Consolação, 4%. Esses são os números de momento, professor. Será que continua aí na mesma toada? O quadro continua indefinido e nós vamos viver essa angústia do resultado até o fechamento da totalização dos votos. Professor, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela paciência e pela colaboração aí para o nosso internauta, para o eleitor de Belo Horizonte e Minas Gerais. Eu agradeço a oportunidade e parabenizo a TV O Tempo por essa oportunidade e por essa iniciativa importante. Nós conversamos com o professor Moisés Augusto Gonçalves, da PUC Minas. A gente agradece também a você que nos acompanha. Daqui a pouco, por volta das 7 horas da noite, voltaremos com mais um boletim e os números de momento das apurações nas principais cidades de Minas e do Brasil. Até lá.